Boa noite, corretores e corretoras da Fernandes Mera. Queria fazer um vídeo para vocês aqui para, como a gente gosta de fazer, subsidiar vocês de informações, especialmente hoje focando em estúdios. Entender um pouco mais do porquê que a gente acredita tanto na demanda dos estúdios que já vem acontecendo, mas para vocês terem talvez um ponto de vista que eu até hoje nem ouvi ninguém colocar de uma forma mais didática como eu vou tentar passar agora. Tem um tipo de turismo chamado turismo de eventos, que não é o turismo de lazer, não é necessariamente turismo de negócios, turismo de eventos. Então, para você entender assim, pô, mas será que vai ter demanda para evento em São Paulo? Não para os eventos, mas será que vai ter evento suficiente para gerar demanda para os estúdios? Então eu vou tentar passar um pouco de dados para vocês aqui, para vocês verem e chegarem por si mesmo a algumas conclusões boas. Levantei aqui, tentei lembrar aqui e pesquisar um pouco alguns números de alguns lugares de eventos acima ou em torno de 1.000 lugares em São Paulo. Então, em São Paulo, eu vou falar quais lugares têm capacidade para essa quantidade. Teatro Municipal, já um pouco mais velho, 1910, ele foi fundado em 1910, tem capacidade para 1.523 pessoas. Quer mais uma? Sala São Paulo, que é a antiga estação Júlio Prestes, certo? Sala São Paulo tem capacidade para 1.378 pessoas, que era focada basicamente não, focada em concertos, certo? Orquestras, concertos, ópera não tem lá, mas enfim, basicamente música clássica, de alguma forma. Ele é de 99, ele não é muito antigo, é de 99, então tem agora 25 anos, certo? Teatro Renault, na Brigadeiros Antônio, para quem lembra, tinha um outro nome, que era o Teatro Abril, na verdade é o naming rights, né? Quem paga para dar o nome deles, que originalmente era o Teatro Paramount há muitas décadas. Ele foi basicamente muito restaurado em 2000, que virou Teatro Abril, depois a Renault pagou pelo nome e se tornou Teatro Renault. São 1.530 lugares também. Teatro Bradesco, no Shopping Bourbon, capacidade para 1.439 lugares. Ele é de 2009. Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, tem 770 lugares. Ele é de 2003, ou um pouco depois, talvez. Teatro Santander, que é no complexo do Shopping JK, das Torres JK e tal. Lá são 1.100 lugares, ele é de 2016. Então vamos pensar o seguinte, eu contei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Esses 6 lugares somam 7.750 lugares. 7.749, para ser mais preciso. Quantas cidades no Brasil têm essa capacidade em 6 lugares diferentes de abrigar quase 8.000 pessoas? Nenhuma. E esses lugares, eles têm recorrentemente eventos. Você pode, cada um focado em algum tipo, um mais musical, o outro totalmente, ou pode ser corporativo, ou pode ser show, tem stand-up, tem tudo. O municipal mais focado em balé e música clássica e algumas óperas. O Sala São Paulo, basicamente concertos e orquestras, sinfônica, filarmônica, apresentações delas. E o Renault, fundamentalmente musical, e o Teatro Bradesco, ele é misturado. Vamos pegar alguns lugares corporativos de eventos em São Paulo. Então nós temos, por exemplo, o Expo Center Norte, que a capacidade total dele é 7.800 pessoas, auditório, ou diferentes espaços. Centro de Convenções Frei Caneca, que às vezes a gente nem lembra, porque é no shopping, 3.800 pessoas, ele é de 2013. O Expo Center Norte é de 93. Centro de Convenções Rebouças, que a gente nem lembra, você passa, você olha lá, tal, mas você nem, não é um lugar tão visível. 2.300 pessoas, ele é de 82, é um dos mais antigos aqui. O WTC Golden Hall, que é um lugar dentro do WTC ali, na Marginal Pinheiros, é de 99, 3.000 pessoas. Expo Barra Funda, acho que todo mundo já foi em algum evento, show e tal, mas ele tem esse formato auditório, até 4.100 pessoas, ele é de 2002. Agora quer subir um pouco o degrau? Vibra Hall, 7.000 pessoas, a capacidade dele. 7.000, um lugar, que é na Marginal, é de 99. E o Allianz Palestra, que é os mais falados hoje, 43.000 pessoas de 2014. Vai fazer 10 anos agora. E nós temos aí vindo o Pacaembu, que agora finalmente na fase final, fase final deve ser um ano de obra, mas também vai ter uma capacidade grande para ter shows também adicionais a esses todos, jogos, shows, etc. E agora vem o Morumbis, que mudou de Morumbi para Morumbis, porque comprou a Bis, né, a marca específica do Bis, comprou o naming rights, vai se chamar Morumbis, e vai ser adaptado para talvez 100.000 pessoas. Como estádio, não sei se tudo isso para show, mas o show também ele perde um pouco de arquibancada e ganha na pista. E aí você fala assim, peraí, vocês notem que dos lugares que eu comentei aqui, eu falei aqui, ó, os lugares de espetáculo somam 7.749 lugares, os corporativos que eu mencionei são 21.000 lugares somados, que são, eu só coloquei 5, deve ter mais alguns que eu esqueci, coloquei 5 lugares, somam 21.000 lugares total.
E das arenas eu coloquei uma menor que a Vibra, tem o Allianz, e aí tem o Pacaembu e o Morumbi, que nem começaram ainda a brincar. Todos eles, exceto o Teatro Municipal, e talvez o... qual que é de 82 aqui? O Centro de Convenções e Rebouças, que é no Complexo das Clínicas, todos eles têm 25 anos no máximo, 20 a 25 anos. Aí tem uma conta que é mais fácil fazer, praticamente todos são de 10, 12 anos para cá. Tem uma conta que eu fui lembrando e conversando com algumas pessoas. Essas pessoas, vamos lembrar, evidentemente que shows não são feitos exclusivamente para pessoas da cidade de São Paulo. Muitas pessoas vêm de fora e quando vem de fora, não vem para ficar, vem para o show, volta. Ele vem para o show e dá aquela esticadinha que ninguém é de ferro de 2, 3 dias para ir nos restaurantes, para visitar os shoppings, para conhecer lojas, para visitar as lojas que gostam, para ver parentes que estão por aqui, para fazer vários programas. Então essas pessoas não vêm aqui, fica 2, 3 horas e voltam. E nem fica uma noite só, fica algumas noites. Lógico que não é 100% das pessoas que vêm aqui que vão ficar também 3, 4 dias. E nem todas são de fora. Se for 30% de fora, é muita gente para ocupar muitos lugares por 2 a 3 dias. Mas vamos pensar o que se fez de hotéis. Porque uma coisa é você falar, tá bom, veio gente de fora, vai ficar onde? Eu tenho que ter hospedagem para toda essa turma aí. Então vamos ver o que se fez de hotéis nos últimos 16 anos. Pega o número do mágico aí, que nós estamos em 2014, vamos voltar aqui, 14 mais 2, 3, quer pegar mais 2, 3 anos de lambu, já não vai mudar nada, tá? Eu estou usando um exemplo de 16 anos que é muito fácil lembrar, e se pegar mais 2 ou 3 não deve ter feito nenhum. Então vou falar dos hotéis que a gente listou aqui. Barra Funda, Ibis Barra Funda Adágio, Panambi, na Barra Funda ali no acesso, acho que chama Ordem e Progresso o acesso ali. Barra Funda Bourbon, perto do TRT. 4 hotéis que foram construídos nos últimos 16 anos na Barra Funda. Tem o Ibis da Santo Amaro, tem o novo hotel na Chácara Santo Antônio, tinha o antigo, o que é hoje Marriott, que era Four Seasons ali no terreno do Parque da Cidade. Tem um no centro na Senador Queiroz, tem um outro no centro de uma incorporadora que construiu mais recentemente lá. Tem o Ibis na Frei Caneca, que acho que é de 2012 mais ou menos, o lançamento entregou em 15 ou 14, coisa assim. Tem o antigo Cadoro, que foi demolido, reconstruído. Tem um prédio onde era o antigo, um hotel relativamente novo, deve ter 1 ou 2 anos no máximo, onde era o Cadoro, onde era o Rubaiá, no Paraíso, perto da Paulista. Tem o Rosewood e o Tangará, que são high-end, mas são novos. O Tangará não é um retrofit, porque ele nunca foi acabado, ele foi uma finalização de obra, e o Rosewood, que é um retrofit. E tem o Hilton na Rebouças, acho que é Garden Inn, Hilton, e o Radisson, que é em Pinheiros, na Artur Azevedo ou na Cristiano Viana, ou na esquina, na verdade, Artur Azevedo com Cristiano Viana. Eu falei, sabe quantos hotéis em São Paulo em 16 anos? 16 hotéis. Então São Paulo conseguiu entregar pouquíssimos hotéis para tamanha demanda. São 16 hotéis em 16 anos. Deve ser um pouco mais, tá? Deve ser 18, 19 anos talvez. Mas só para ficar um número parelho, é um hotel por ano. Só que desses um hotel por ano, 4 são na Barra Funda. Aí 2 são na Chácara Santo Antônio. Aí você pega 2 que é muito high-end, que não concorre, não é o turismo do cara que vai gastar 800 a 1.000 reais de diária, não é para esse cara. Aí eu vejo um na Augusta, um na Frecaneca, um na Rebouças, Vocês concordam que é muitíssimo pouca hospedagem só para os eventos? Não cheguei em negócios, não cheguei em turismo esportivo, não cheguei em turismo de lazer, estou só focado em eventos, apresentações. Eu quero ouvir uma orquestra. Você não vai ouvir a Orquestra Sinfônica de São Paulo em Ribeirão Preto. Você pode ter uma menor, pode ter uma diferente, mas você não tem nenhum espaço, nem acústica para isso. Você não vai ver o show do Rei Leão, que hoje acho que é no Renault, na Brigadeiro Luiz Antônio. Não tem lugar em cidades menores que comporte um público tamanho que justifique pagar um musical, porque o musical é caro, não é que nem passar um cinema que você projeta e acabou. Um musical precisa de muita gente para pagar ingresso. Você não vai ter um espaço que replique, por exemplo, o Teatro Santander em termos de modernidade, de acústica, de apresentação. Ele vai ter talvez 5 capitais no Brasil com espaços similares a esse que eu falei. Talvez 5 capitais no Brasil. E qual tem 6 lugares desses numa cidade só, em São Paulo? Quais cidades vão ter 13 estádios preparados para grandes shows? Allianz, Pacaembu e o Morumbi. São Paulo. Qual cidade vai ter outras arenas ou espaços corporativos para 7, 8 mil pessoas? São Paulo. Então, quando você entrega um hotelzinho, porque um hotel às vezes é 150 quartos, 200 e poucos quartos. Nenhum desse aqui que eu falei, talvez um tenha 400 quartos, mas não são hotéis enormes que consigam absorver isso aqui.
Quem vai absorver? Os estúdios. Então, se não fosse hoje, e já posso colocar isso, já passamos isso, a turma mais antiga de mercado já viu isso na geração dos flats. Que os flats, em tese, não eram para ser hotéis. Só que se não existissem os flats, lá no começo de 2000 até 2003, a entrega deles, de 98 a 2003, se não existissem os flats, o sistema de hospedagem de São Paulo teria colapsado há 12, 15 anos atrás. Lá em 2010 já teria colapsado, não ia ter onde se hospedar em São Paulo. Vou colocar um caso real aqui. Final do ano, tomamos um café com um diretor de uma incorporadora, veio o diretor de um outro país, um país europeu, de Portugal, que veio tomar um café conosco e ia ficar no Brasil 3 dias. E em 3 dias ele teve que ficar em 3 hotéis diferentes, porque os hotéis não tinham um espaço, uma janela de 3 dias, e nenhum deles no Itaim. Nenhum lugar no Itaim tinha 3 dias em qualquer hotel, seja um flat, ou melhor, ou pior, não tinha. Isso é um caso real que aconteceu, eu estando na presença da pessoa me falando o que aconteceu com ela. Se não existissem os flats na década de 2000, começo da década de 2000, não tinha onde se hospedar há mais de 10 anos em São Paulo. Se não existirem os estúdios, porque São Paulo não entrega hotéis suficientes para a tamanha demanda que essa cidade oferece, não vai ter onde se hospedar. Então, se não fosse o Airbnb, o hotel nem pode reclamar que já está com a demanda por aqui. Se não fosse o Airbnb, São Paulo não conseguiria fazer tantos eventos. Porque, como eu falei para vocês, quase tudo que eu coloquei aqui para vocês são lugares preparados e construídos ou entregues há no máximo 20 anos. Então, em 20 anos, está aí 16 hotéis, 2 são ultra segmentados, 4 são numa região só, em Pinheiros inteiro foram só 2, no eixo da Paulista, pegando um eixo bem largo, foram acho que 3, enfim, acabou. O resto é espalhado, 2 no centro, 3 não sei aonde, acabou. O centro inteiro não vai usar 2 hotéis em 20 anos. A região de shows toda não vai usar 8 hotéis em 20 anos. Ela precisa de muito mais que isso. Então, se eu pegar só por isso, só para poder dar conta da demanda de shows, de eventos, de apresentações, de musicais, na cidade de São Paulo, ela precisa de unidades que ofereçam hospedagem, como, por exemplo, via Airbnb. Então, é só mais um exemplo para vocês todos aqui que estão participando da Fernandes Mera, que estão vendendo, estamos trabalhando muito bem em estúdios há alguns anos, estamos vendendo muitas unidades de estúdios há alguns anos, e os nossos clientes, praticamente todos que a gente encontra comprando novamente, que vêm visitar, vêm fazer reunião aqui na sala nossa, estão satisfeitíssimos com as diárias que conseguem, é basicamente porque São Paulo tem toda a força que eu comentei no vídeo anterior e está cada vez mais ficando especializada, não sei se esse é o termo melhor, mas está ficando muito voltada e cada vez mais praticada por quem é de fora para eventos de grande porte e que, claro, que são muito bem-vindos, porque as pessoas vêm e compram e participam e se hospedam por aqui para poder participar desses tais eventos ou apresentações ou musicais, tá bom, pessoal? Então, mais uma dica para vocês entenderem um pouco numericamente como São Paulo consegue absorver tanto estúdio e vai precisar de tantos estúdios em regiões bem localizadas como as que nós temos hoje para poder ofertar para os nossos clientes, tá bom? Boa noite a vocês todos, boas vendas e bons negócios.